Olá, eu sou Fernanda Portela e esse é mais um Mesa de Uma para Todos para a gente falar sobre futebol feminino. Eu sei que tem um tempo que eu não faço esse vídeo aqui, mas é porque eu me tornei colaboradora do Donas FC, e então eu optei, né, por esperar e adaptar, entender quais seriam as minhas demandas lá no portal de cobertura, o que eu precisaria entregar. Tive outras demandas, a gente adora essa palavra, né, demandas, mas tive outros compromissos aí profissionais, então eu preferi fazer cada coisa no seu devido tempo, e eu acho que agora eu consigo voltar e manter o quadro aqui ativo pra gente falar das meninas, porém, eu vou mudar um pouco o foco. Agora a gente vai falar especificamente sobre o futebol feminino carioca, tá? Vou trazer aqui sobre as nossas meninas do Rio de Janeiro. Então a gente vai falar muito sobre Vasco, Reis, Pérolas Negras, Botafogo, Flamengo, Fluminense, tá? Acho que eu falei todo mundo, não esqueci ninguém. Então vamos lá. Vou começar pela Série A2, que nós temos o Vasco e o Pérolas Negras, tá? O Vasco, nesse momento, ele tem 8 jogos, 8 vitórias, tá líder absoluto, incontestável na Série A2. São 24 pontos e 26 gols de saldo. Na última rodada, o Vasco teve ali um confronto direto com o Atlético Piauiense, que é o vice-líder na competição, nessa primeira fase. É bom a gente fazer esse recorte. Se você não acompanha o futebol feminino, é diferente do masculino nesse aspecto, né? A gente tem uma primeira fase com todos os grupos, os times se enfrentando, e aí somente os 8 primeiro colocados, né, mais bem classificados ali, vão para a fase mata-mata. Eles se enfrentam na fase mata-mata. Então, o primeiro encara o 8º, o segundo encara o 7º, e assim sucessivamente. Então, a gente tem essa primeira fase e aí a gente vai para a fase mata-mata. Então, nesse momento, os times do Rio na Série A2 estão se classificando, que é o Vasco e o Pérolas Negras, né? Até esse momento, o momento desse vídeo, pelo amor de Deus. E aí, o Vasco encarou o vice-líder, o Atlético Piauiense, convenceu, foi 3-1 no placar e se manteve na liderança absoluta e isoladamente, né? Hoje tem Vasco de novo, temos Vasco, só que agora na Copa do Brasil. Ele encara hoje o Araguari de Minas Gerais, às 18h30, e o jogo tem transmissão da Sport TV, que eu tô colando aqui. Tem transmissão da Sport TV, então a gente pode vir conversar aqui sobre a partida depois dos times do Rio, porque amanhã tem o Reis encarando o Sampaio Corrêa do Maranhão às 15 horas. Então eu vou tentar trazer aí um pouquinho de como foram as duas partidas pra gente seguir falando aqui dos times do Rio. O Pérolas Negras, como eu falei, tá na 6ª colocação, no caso, mas aí tá com 14 pontos e 4 vitórias. O Pérolas Negras, eu poderia dizer que é um equilíbrio, mas não sei se é tão positivo assim, né? Porque são 11 gols marcados e 11 sofridos. Então, é um time que tem muita dificuldade na defesa, né? 11 gols em 8 partidas são muitos gols. Não vou saber aqui fazer essa conta de média de gols por partida, mas é um time que sofre defensivamente. Na última rodada, empatou com o UDA, por exemplo, em 1-1, se eu não me engano, mas foi 1-1 no placar, que é um time que está na zona de rebaixamento. Então, mostra que o Pérolas precisa fazer alguns ajustes aí, senão fica muito fragilizado na competição. Agora, a gente fala da elite. Na elite, nós temos o Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Botafogo vem sofrendo na competição. É um time que só conseguiu vencer na estreia, lá em fevereiro. De lá para cá, o Botafogo não conseguiu mais nenhuma vitória. Vem acumulando derrotas e empate. No caso, são 2 empates, uma vitória, tá somando 5 pontos, somente 2 acima do América Mineiro, que é o primeiro ali na zona de rebaixamento, né? Então, o Botafogo está numa situação realmente delicada na competição nesse momento. Tem um jogo a menos por conta do caso de gastroenterite que acometeu tanto atletas como a comissão técnica. Então tem esse jogo a menos, mais o restante dessa primeira etapa para tentar respirar e tentar se manter aí na zona de classificação. Mas a situação do Botafogo está realmente complicada nesse momento.
Só resta pra gente torcer, né, para as meninas conseguirem atravessar essa fase, que a gente sabe que o extracampo pesa demais, mas para as meninas tentarem atravessar essa fase e se manter na elite do futebol feminino, né, na elite da modalidade. O Fluminense, ele já tem um título esse ano, que é o da Copa Rio, e vem desenvolvendo um bom desempenho, apesar de ter perdido na última rodada para o Santos por 2-0, mas está ali namorando com a zona de classificação. O Fluminense está a 1 ponto atrás de Flamengo e Ferroviária, que são os 2 últimos times ali na zona de classificação, né? O Flamengo está em 7º, a Ferroviária está em 8º. Os 2 times tiveram um confronto direto ontem e empataram no jogo mais doido que eu já vi nos últimos tempos, né? Como a gente sabe, ou se você não sabe, eu tô aqui para te contar. O Flamengo tem metade do seu elenco voltado para a base, né? Metade do elenco do Flamengo é com meninas da base do clube. E vem encontrando dificuldades para conquistar resultado, né? Ou para manter resultado. Vem tendo dificuldade para criar. Eu sinto muita falta de criação, de opções no Flamengo. Por muitas vezes a gente vê o time dependente da Laisa, da Fernanda, mas dificilmente a bola chega na Cris. Ou então a gente vê o que o Celso fez ontem, que é recuar a Cris para ela criar, sendo que a Cris é boa para estar ali na pequena área, para finalizar, Cristiane. Então, é curioso a gente acompanhar o Flamengo nesse sentido, porque a gente não sabe como que o time vai desempenhar. Ao mesmo tempo, a gente vê que é um time que está desenvolvendo bem a sua base. Então, tem atletas que foram campeões agora no Sul-Americano Sub-17. Tem um Sub-20 que está na semifinal do Brasileiro. No jogo de ida da semifinal, o Flamengo abriu 4-1 contra o Inter e vai para o jogo de volta no dia 20 aí com uma larga vantagem. Tudo pode acontecer no futebol, mas são 3 gols de diferença para o Inter seguir vivo na competição, né? Então o Flamengo está com, digamos, a ponta do pé ali para disputar a final da competição do Brasileiro Sub-20. Então é uma base que vem se construindo, que vem ganhando uma maturação, né? E ontem, quem sustentou, quem conquistou o empate para o Flamengo foi uma menina da base, que foi a Kailane, ali aos 45. O Flamengo que levou 7 cartões amarelos, mais o vermelho da Vivi Rosel, aí colocou a Fernanda improvisada no gol, e ainda assim a Kailane foi lá e conseguiu buscar o gol de empate e somar esse ponto dentro de casa, porque o jogo foi no Luso Brasileiro. Então é uma base que não desiste, que corre atrás do resultado, é uma base que a gente vê se fortalecendo, e isso tem um seu lado positivo. Porém, para o Flamengo em si, o próximo jogo é contra o Fluminense, é um clássico, né, no Luso Brasileiro, e vai estar desfalcado com 5 atletas, né? 4 já estavam penduradas com cartão, e aí tomaram mais um cartão ontem, não vão poder participar do clássico, e a Vivi que tomou o cartão vermelho. Então a gente vai ver aí como que vai ficar esse salseiro na sexta-feira. Prometo voltar aqui para a gente falar também sobre essa partida, assim como as competições da Copa do Brasil. Se você ficou até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, comentar, falar o que você vem achando da competição, o que você vem observando dos times cariocas, para a gente tornar essa resenha cada vez mais gostosa e mais potente, porque ano que vem tem Copa do Mundo, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.